Você sabia que existem decorações que podem sim deixar a sua casa com cara de casa antiga? Ou seja, aquelas decorações que já estão ultrapassadas, que não se utilizam mais. Caso você queira vender ou alugar o seu imóvel no futuro, vale a pena você conferir o vídeo de hoje. Até para aquelas pessoas que pretendem construir ou reformar o seu imóvel. Bora comigo conferir as dicas? Esse vídeo tem a intenção de lhe auxiliar falando alguns elementos que não estão sendo mais utilizados na decoração, ou seja, que deixa a sua casa com cara de casa antiga, aquela decoração ultrapassada, meio que datada, sabe? Antiga e que vai sim desvalorizar o seu imóvel, caso você queira vendê-lo ou alugá-lo no futuro. Ou se você tem a intenção de fazer um projeto novo, comprar um imóvel para fazer uma reforma, ou se você quiser aí mudar, fazer alguma mudança em algum ambiente, você já vai saber os itens que não estão sendo mais utilizados e outros que você pode colocar no lugar desses. Agora não fique chateado comigo se você tiver algum elemento desse na sua casa, esse vídeo somente tem a intenção de te ajudar, tá? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like para me ajudar aí no crescimento do canal. Fico muito feliz quando vocês participam também, colocam os comentários aqui. Eu sempre tento responder todos os comentários de vocês, tá? Às vezes eu não consigo responder um ou outro, mas a intenção aqui é todo mundo crescer junto. E a primeira decoração, pessoal, já está datada, que fica um pouco ultrapassada, são aquelas molduras de gesso no forro, que tem o formato de escadinha, que faz muito parte da decoração um pouco mais clássica. E também as sancas abertas, que foram muito utilizadas ultimamente, mas porém agora não estão sendo mais utilizadas. Também aquelas sancas abertas com formatos mais arredondados. Por que não está sendo mais utilizado? Justamente porque já é uma decoração mais ultrapassada e também pela dificuldade de manutenção, de limpeza ali, né? Ficar toda hora limpando ali em cima também não é muito legal. E essas molduras com formato de escadinha também tem uma certa dificuldade de fazer a limpeza. Hoje em dia o que se utiliza é o forro reto mesmo, até ali a parede, porém tem aquela tabica que é a junta de dilatação que impede que esse forro sofra trincas ou fissuras. É o mais comum, tá bom? Esse forro reto. E se você quiser fazer alguma iluminação indireta, você pode colocar aqueles perfis de LED que são embutidos no próprio forro, que também estão sendo muito utilizados hoje em dia. O segundo item que não se utiliza mais são aqueles pisos que necessitam de uma junta de assentamento de 3 a 5 milímetros, que a gente chama de piso bold, ou seja, que tem as bordinhas um pouco mais arredondadas. Por isso que necessita dessa junta um pouquinho maior. Geralmente os formatos são de 45 por 45, 60 por 60. E o que se utiliza mais hoje em dia? Aqueles formatos 80 por 80, 90 por 90, tem até os grandes formatos aí, 1,20 por 1,20, até lastras de porcelanatos. Porém, evite aí de comprar esse bold, tá? Tem um formato um pouco mais arredondado nas bordas. Hoje em dia a gente compra o que é hatch, que é retificado, ou seja, todas as bordas elas são retinhas e possuem uma junta de assentamento de 1 milímetro, 1,5 milímetros, depende da fabricação, né, do material, que dão um visual um pouco mais atual aí do seu piso ou da sua parede e ao mesmo tempo economiza um pouco o rejunte, né? Por isso que é bom você comprar esse modelo mais retificado. O terceiro item, pessoal, são aquelas pastilhas de vidro, que geralmente vem numa telinha que você fixa diretamente na parede, no reboco, e em cima você passa o rejunte branco, né? Essas pastilhas, elas não estão sendo mais utilizadas. A gente utilizava muito no box, em áreas molhadas, em piscina, porém hoje em dia a gente utiliza muito revestimento cerâmico, aqueles modelos hexagonais, ou até mesmo, pode ser um formato menor, 15 por 15, 10 por 10, mas sendo revestimentos cerâmicos. Ou também tem aqueles modelos de ladrilho hidráulico que tem uma estampa, que são modelos mais atualizados, o próprio porcelanato para fazer ali uma roda-banca de uma cozinha, áreas molhadas no geral, ou até mesmo aqueles formatos bricks, né, que é como se fosse tijolinho que você pode fazer a amarração tanto transpassada quanto retinha, que fica muito legal em áreas molhadas e em áreas secas também. O quarto item, pessoal, são as paredes escuras, né? Hoje em dia a gente não utiliza mais ambientes muito escuros, que deixam um aspecto um pouco mais pesado.
principalmente aquele bege, quando você coloca o bege em todas as paredes, ou aquelas paredes com um monte de papel de parede de arabesco, ou florais, muitas estampas, isso deixa sua casa com mais cara de casa antiga. Hoje em dia a gente prioriza muito o visual clean. O que que é? São paredes bem clarinhas, podem ser brancas até, se você não quiser decorar muito, não quiser investir muito aí numa reforma, você tendo uma parede branca, você não vai errar, tá bom? Você pode até fazer a incrementação ali da decoração com alguns quadros, algum objeto decorativo, artesanato ali na parede que vai ficar legal. Você pode colocar um papel de parede em formato de tecido, né? Tem vários papéis de paredes aí bem delicados que dão uma sensação de tranquilidade, de bem-estar, dão um pouco mais de aconchego aí para sua sala, para o seu quarto, fica muito mais legal do que você colocar um papel de parede todo estampado ou cores escuras, tá? Agora, dependendo da decoração, talvez você tenha que colocar uma cor aí em alguma parede, mas o que eu estou falando aqui é para você evitar cores escuras, para você não desvalorizar o seu imóvel e também não deixá-lo com cara de antigo, de decoração datada. Esse item que eu vou falar agora, pessoal, pode até parecer uma contradição, porque eu coloquei ele nas decorações atemporais. Se você ainda não viu esse vídeo que fala de decorações atemporais, ele está bem interessante, vou deixar aqui na descrição. Porém, eu falo dos móveis escuros, que você até pode colocar uma cristaleira que você ganhou, porque faz parte de uma decoração mais afetiva. Por exemplo, uma cristaleira que você gosta, uma cômoda, algo assim que vai favorecer na decoração da sua casa. Mas tome cuidado com o excesso de móveis escuros, porque além dos móveis escuros diminuir o espaço, dá uma caracterizada de ser um pouco mais antigo, uma decoração um pouco mais clássica. Se não for a sua intenção de ter uma decoração clássica, vou recomendar que mesmo que você tenha um móvel escuro, que você goste muito dele, pode até incluir na decoração, mas tente também fazer um equilíbrio com toda a decoração, clareando, né, todos os outros móveis, ou se você quiser dar uma rejuvenescida nesse móvel aí, nessa cristaleira, por exemplo, um pouco mais antiga, você pode fazer o envelopamento, que é adesivar esse móvel, ou pode fazer um laqueamento, que é uma pintura que vai dar uma clareada nesse móvel e deixar ele com aspecto de um pouco mais jovial, um móvel um pouco mais atual. E aí eu falo, né, para esses móveis vintage, retrô, tudo que é um móvel mais antigo, com muitos adornos, muito entalhados, muito curvos, esses móveis dão uma carinha de que sua casa é um pouco mais antiga. Então, se não for a sua intenção, a não ser, exceto alguma decoração afetiva, que é o que eu estou falando, de você querer ter uma decoração única ali, que faz parte dessa decoração que você gosta, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu só tô falando aqui do que pode deixar a sua casa com cara de casinha um pouco mais velha, um pouco mais antiga. Mas não tem nenhum problema você ter um móvel vintage fazendo a complementação com uma decoração contemporânea, mais atual. Fica até legal você mesclar um pouco a decoração clássica com a decoração contemporânea, mas tome um certo cuidado com exageros de móveis escuros, tá? E agora eu vou falar daquela estante enorme que geralmente a gente coloca em volta da TV, que pega de ponta a ponta da parede, que parece um elefante branco ali no meio da sua sala de TV. Pois é, gente, esse móvel muito grande, muito robusto, ele não se utiliza mais hoje em dia. Dá uma caracterizada de que sua decoração está datada. E o que eu recomendo? Que você deixe a decoração um pouco mais leve, mais clean. Você pode colocar simplesmente um rack, a TV apoiada diretamente na parede, ou em cima de algum revestimento, ou pode ser em cima do rack, em cima de algum painel. Inclusive eu fiz dois vídeos, um que eu falo de 10 decorações que você pode fazer nessa parede atrás da TV, e outro que eu falo que é TV no rack, no painel ou na parede. Então tem várias sugestões aí de como você pode decorar essa parede da TV. Mas fato é que esses móveis muito antigos, principalmente esses móveis muito grandes, escuros, que tem muitos livros ali, se você não tiver uma sala muito grande que justifique esse móvel, ou uma decoração mais clássica que justifique esse móvel, fica assim, parecendo que sua casa está um pouquinho mais ultrapassada, um pouco mais antiga.
Mas aí o que eu vou te sugerir? Que você coloque um rack mesmo simples, um revestimento atrás da TV, que pode ser papel de parede, pode ser revestimento em pedra, porcelanato, painel ripado, painel liso de madeira. Tem várias sugestões aí, já te deixei as dicas que eu vou colocar os vídeos aqui embaixo. E agora eu vou falar 3 modelos de cortinas que não se utilizam mais. A primeira é aquela cortina com ilhós e varão. A segunda é aquele modelo de persiana PVC, que tem umas correntinhas no final dela e que não são nada práticas. E a terceira cortina são aquelas cortinas com muitos babados, pesadas, aquele tecido pesado, muitos laços, que também não se utilizam mais, pessoal. Hoje em dia a gente utiliza cortina de tecido comum. Se você for utilizar persiana, tem a persiana rolô, tem a persiana romana, tem aquela persiana em painel que você só puxa assim para os lados. E quanto aos tecidos, a gente utiliza voal, linho, algodão, pode ter um tecido até mesmo de PVC com algum blackout, tá bom? Ou pode ter um tecido duplo também. Tudo vai depender da proposta do seu projeto, né? Da sua casa ali, da sua necessidade. E também tem aquelas cortinas motorizadas que podem ser controladas ou por controle remoto ou até mesmo pela Alexa, né? A tal automação. Então tem vários tipos aí de cortinas no mercado, mas essas 3 que eu te falei, elas não estão sendo mais utilizadas. O 8º item, pessoal, é aqueles tanques com aquelas colunas, já viu? Que ou vai meia parede ou vai até o piso. Tanto pode ser ali no tanque, aquele tanque com coluna na lavanderia, ou aqueles lavatórios de banheiro, que é também em coluna, que ou é meia coluna ou é a coluna até o piso. Esses 2 modelos aí de lavatório e de tanque, eles não estão sendo utilizados, tá? Em coluna. O que se utiliza hoje? Nos tanques a gente utiliza ou o tanque de aço, inox, ou pode ser o tanque de louça mesmo, mas ele sem essa coluna. Quanto ao lavatório do banheiro, eu sugiro que você coloque uma cuba que pode ser de embutir, cuba de sobrepor, de semi-encaixe que fica um pouquinho para frente, ou até mesmo de apoio em cima ali da bancada, ou você pode fazer cuba esculpida na própria pedra, que também são modelos muito atualizados e que vão deixar o seu banheiro com uma carinha um pouco mais atualizada. Esse item que eu vou falar agora são os conjuntos, tudo que se refere a conjunto. Conjunto de sofá de 3 e 2 lugares, você pode colocar um sofá único, complementando com 1 ou 2 poltronas diferenciadas, que tenham uma cor diferente, que vai deixar a sua decoração mais dinâmica. Também tem aquele conjunto de aparador com espelho, já viu? Você pode ter um aparador junto com outro espelho que você compra, você pode até desenhar esse espelho, pode ser espelho orgânico ou espelho reto, mas que não seja conjunto com esse aparador, porque vai dar a sensação de que sua casa é mais antiga. Outro conjunto é aquele conjunto de mesa de jantar com cadeiras de 6, de 4 lugares, que geralmente tem alguma estampa no estofado. Evite, tá, gente, esses conjuntos, porque além de desvalorizar a sua decoração, deixa o aspecto de que sua casa é um pouco mais velha, um pouco mais datada, tá? Que a decoração é um pouco mais antiga. E para finalizar, vou falar dos tapetes. Sabe aqueles tapetes que dão a sensação de que a casa é um pouco mais antiga? Aqueles tapetes que eu diria que tem um formato um pouco mais clássico, sabe? Que são cheios de arabescos, muitos desenhos, geralmente eles são cor de vinho, marrom, tem um tecido um pouco mais durinho. E eu encontrava muito esses tapetes na casa da minha avó. Pois é, esses tapetes, se você não tiver uma intenção de ter uma decoração clássica, ele sim pode desfavorecer a sua casa, o visual, tá? Também vai chamar muita atenção para esse tapete. E o que eu recomendo? Que você tenha tapetes mais lisos, tecidos leves, claros, cinza claro, creme, principalmente se você tiver um piso escuro, que vai fazer o equilíbrio ali com um piso mais escuro e vai dar uma sensação de leveza, vai deixar a sua sala mais aconchegante e mais atual, que essa é a proposta do vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque embaixo aqui pra mim qual desses itens você tem na sua casa que você gostaria de mudar, ou qual item que você não concorda comigo, ou concorda. Pode colocar sua opinião aqui embaixo, que eu gosto bastante de ouvir a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal!